Sempre acompanhei esporte. Então, se você me perguntasse qual é o dom da sua vida, eu falaria que é para fazer esporte. O Perfil Ortopia recebe Carlos Andreoli, médico especializado em ortopedia esportiva. Seja muito bem-vindo. Fala um pouco pra gente como que você conheceu o basquete, como essa história começou. Então, Vitor, primeiro, muito obrigado à Estritopia pelo convite. Eu acho que a minha vida ela começou muito ligada ao esporte. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Desde de criança, fazia todos os esportes. O meu contato com o basquete ele começou, acho que em 1980, quando eu, na época, quinto ano de ginásio, que eu estudava no Colégio Rio Branco, eu entrei no colégio e aí um professor, Paulo Aurélio Vivan dos Santos, era um técnico conhecido de basquete da década de 50 e 60, me convidou para fazer parte do time do colégio. Então, eu participei daquele ano pelo Colégio Rio Branco pré-mini, na época, como jogador de basquete, comecei a treinar pelo colégio. E naquela época tinha os intercolegiais e fui campeão, vamos dizer, paulista intercolegial com o Colégio Rio Branco, ganhando do Colégio Santa Cruz e do Colégio Santa América. Então, eu comecei realmente no colégio, no ginásio. Então, esse foi o primeiro contato realmente mais com o basquete, foi no colégio. Tá, mas a relação com o esporte, como ela se deu, começou na escola e o que fez com que você perseguisse o esporte, essa relação com o esporte ao longo da tua vida? Eu acabei fazendo basquete toda a minha vida, né? Assim, joguei todas as categorias da federação, de pré-mini a juvenil. Uau, A minha relação, assim, acho que eu agradeço muito a minha formação como pessoa aos técnicos que eu tive. Quer dizer, eu tinha uma formação familiar, né? E realmente eu tive técnicos, eu fui jogar no Paineiras com o Edelson, no Palmeiras com o Edson, depois fui pro Paulistano e acabei jogando no meu último ano aqui em São Paulo, no Círio com o Ari Vidal, era junto com o Marco Sharp. E naquela transição, o juvenil era primeiro para o segundo ano e aconteceu que eu entrei na faculdade de medicina entre o primeiro e o segundo ano. Então era um juvenil primeiro ano do Círio, nosso time tinha sido vice-campeão paulista, o meu ano forte seria o juvenil segundo ano e foi quando eu entrei na faculdade. Eu fui fazer faculdade de Sorocaba. E aí realmente, no ano que realmente talvez eu fosse aumentar o ritmo de treinamento, eu acabei entrando na medicina. Uau. Mas entre os esportes, eu gostava muito de futebol, eu sou canhoto, eu gostava muito de jogar futebol. Mas aquela entrada no colégio do basquete, depois do outro ano me federei pelo Paineiras, e aí realmente eu segui no basquete. E entrando na universidade você, sei lá, de repente tinha uma expectativa de fazer parte da Atlética e continuar de alguma maneira jogando? Ou... Eu acabei jogando naquele ano juvenil, do interior, mas realmente os esportes universitários naquela época, principalmente na medicina, intermédios, tudo era muito forte, né? Então eu brinco que eu era muito esportista e fui eleito presidente da Atlética Calouro, isso numa faculdade com 6 anos, então realmente eu vivi intensamente essa parte de esporte dentro da faculdade e jogava jogos regionais por Sorocaba, alguns campeonatos, mas aí o ritmo já era outro, né? As festas da faculdade misturaram com as festas. Pois é, e aí não dava mais. E eu acabei indo mais para a medicina. E aí, o que te levou à saúde, o que te levou à medicina? Foi mais em função do esporte? Eu digo, para poder atuar com medicina esportiva? Como é que foi isso? Eu sempre tive mais essa área biológicas mesmo, né? E eu tinha uma irmã mais nova que tinha feito medicina. Então eu tinha um pouco de contato, né? Uma outra irmã que tinha feito arquitetura, odonto, então eu tinha um pouco mais a área de biológicas. E como eu gostava muito de esporte, eu sempre via, né, essas lesões, medicina esportiva, eu sempre quis fazer um pouco de medicina esportiva. E aí calhou, nesse ano eu só prestei em Sorocaba e entrei em Educação Física na USP. E aí naquela época decidi eu acabei indo para Sorocaba, mas naturalmente ao longo da medicina, naqueles 6 anos, eu ia um pouco mais para medicina esportiva e ortopedia. Sempre pendia um pouquinho para lá. Tá, e aí, quando você se viu efetivamente atuando, seja com um clube grande ou como que foi, quais foram os seus primeiros passos atuando em medicina esportiva mesmo?
eu acabei fazendo a faculdade, eu fiz, quando eu Sorocaba, eu voltei para São Paulo e eu fui para o Exército, fiquei um ano no Exército, e acabei fazendo um curso de especialização em medicina esportiva. Era uma pós-graduação. Nas Forças Armadas, no Exército também tem um lance com esporte bastante, mas não é... Não, agora tem, mas era diferente. Na verdade, naquela época eu fiz aqui no HG, que era na aclimação, e muitos médicos que foram tinham que servir em vários lugares. Eu acabei caindo aqui, que facilitou, porque eu morava em São Paulo, e eu fiz esse curso de especialização que eu já estava avisando. Depois eu fui para ortopedia, né? 95, 96, 97 fiz ortopedia. Eu acho que aí a relação ela se estreitou quando eu fui em 98, que seria o 4º ano de residência. Eu fiz 6 de ortopedia, 6 de medicina, 1 ano de especialização, mais 3 de ortopedia. E o R4, normalmente o ortopedista ele faz ombro, joelho, faz aquilo. E foi aí que abriu pela primeira vez uma residência só de trauma do esporte, que é o 7 na Unifesp, que era o primeiro ano. E quando me falaram que eu falei, puta, é isso que eu quero. Então aí juntou, casou a ortopedia ainda mais específico de esporte. Muito bom. Então aí realmente eu acabei entrando no ramo da medicina esportiva. Medicina esportiva com ortopedia. Muito bom. E as lesões, o que fez com que você se interessasse em desvendar esses problemas, até mesmo para tratar ou algum tipo de uma recomendação preventiva para evitar lesões, como... Dentro desse universo do 7 até que eu entrei, do trauma do esporte, você começa a ter algumas outras lesões que não é tão dia a dia do consultório. Lesão muscular, fratura por estresse, né? E aí envolve também as lesões, luxação de ombro, lesões de cruzado. Então eu fui apresentado a esse universo realmente e a expectativa do atleta muitas vezes foi ao fim da carreira dele e também a expectativa de voltar o mais rápido possível. Sim. Então esse desafio, que é o que sempre talvez é o mais fascinante aí da traumatologia do esporte. Quer dizer, aquele paciente, no caso o paciente atleta, ele tem uma exigência às vezes diferente. Uma lesão muscular no consultório, uma pessoa que escorregou em casa, é diferente de um cara que está 10, 15 dias para jogar um campeonato. Sim, um atleta de performance. Um atleta de performance. Sim. Então esse desafio é o que mais me fascina realmente de buscar. Paralelo, né, a essa ortopedia do esporte, em 2003 eu acabei entrando para a Seleção Brasileira de Basquete. Eu ia chegar aí. Então, e aí juntou a ortopedia, o trauma do esporte e o basquete. Então, acabou juntando as 3 coisas que eu mais estava ligado. E como começou a sua atuação especificamente com o basquete? Como isso se iniciou, assim? Foi natural ou você perseguiu isso? Eu brinco e acho que, às vezes, toda a minha vida eu joguei e eu acabei jogando 3 anos no Paulistano, fui para o Sírio, fui para Sorocaba. Quando eu voltei para São Paulo em 94, eu comecei a jogar Campeonatos Paulista A2 pelo Paulistano. Joguei uns 2, 3 anos, aí eu entrei, aí a residência apertou e eu continuei jogando o Campeonato Paulista Master pelo Paulistano. Então a minha ligação com o Paulistano era muito forte e tinha o time A2 do Paulistano. Então começou, 98, 2000, eu carregando minha maletinha, sentando no banco do Paulistano ali de graça, tudo, para acompanhar os jogos, porque eu já ia acompanhando. Então, agora o Paulistano está na fase boa, né? Mas eu fui da fase de A2, da fase 2, ia lá, sentava. E nisso foram alguns anos. Então, começou um pouco ali como médico no Paulistano, ajudando um pouco, e ajudando dentro da universidade, do SET, que é um organismo SUS, ajudando toda essa parte social também. Mas em 2003, o convite para participar da seleção, e o meu primeiro campeonato foi o Pan-Americano de 2003, em República Dominicana. Então, a minha primeira viagem com algum time da seleção foi, e a gente acabou sendo campeão na Dominicana. Então, pegou toda essa geração começando, Alex, Splitter, Anderson Varejão. Então, para mim, foi no primeiro campeonato, com toda essa galera que eu segui com eles, esses 10, 15 anos, e com o título lá de
Pan-Americano. Desde a sua chegada à seleção, todos esses anos que você passou, quais foram os seus maiores desafios e também as dificuldades que você enfrentou nessa jornada? A seleção ela tem uma característica específica, porque você fica, às vezes, muito pouco tempo com o atleta. Né? Você fica um mês, 30 dias, 40 dias. Né? Então, o convívio ele é. E o esporte, né, assim, você tentar dar uma melhor condição, né? A gente tem várias fases, né, administrativa, políticas, mas toda essa campanha, ela procurava, claro, naquele período tentar dar o melhor, né? Viagens em países diferentes, né? Locais diferentes, né? Então não tinham tanta condição, às vezes o atleta se machuca, você está numa cidade que você não conhece direito, mas naquele período é você procurar dentro da especialidade o melhor. Então existiam atletas de NBA, atletas da Europa, atletas que jogavam no Brasil, tinham características diferentes, mas a medicina esportiva, a traumatologia, a gente tem condições de dar um suporte adequado para o atleta. Você tem alguma metodologia para gerir risco, para não antever problemas, mas à medida que você vai desenvolvendo o trabalho com esse grupo, com o coletivo, qual é a sua metodologia? Eu acho que isso entra numa coisa que, claro, hoje depois eu fiz mestrado, doutorado, tenho pós-doutorado, e a minha linha de pesquisa, de estudo é em basquete, quer dizer, dentro da medicina, da fisioterapia, da educação física, dentro da pós-graduação da Unifesp, eu trabalho com basquete. Entrando nisso aí, eu acho que existe a parte preventiva, né, que são toda a parte de ligação tanto com a educação física quanto com a fisioterapia, que hoje você, frente ao atleta, fazendo uma avaliação completa dele, médica, física, funcional, você consegue identificar algumas deficiências que esse atleta tem, nutricionais, e procurar encaminhar ele, corrigir todas essas deficiências, né? E procurar ao máximo, né, dentro dessa equipe multidisciplinar, com o técnico, que ele entenda isso e que você tente melhorar a condição física do atleta para ele praticar. Se ele vai jogar com o Danilo lá naquela intensidade, se ele vai jogar no clube, se ele vai jogar num time europeu. Então você tenta passar ao máximo essa parte de prevenção e correção de deficiência, que essa é uma linha de pesquisa. Para que ele se proteja e também possa ter um aproveitamento ou além da expectativa, né? E hoje, assim, às vezes você tem hoje em dia condições de dar ao atleta Então, eu não consigo ver o basquete ser uma equipe multidisciplinar. Você tem um técnico, você tem que ter um educador, você tem que ter um nutricionista, você tem que ter um médico de confiança, médico do esporte, ortopedista. Eu acho que o atleta que hoje se prepara para ser um atleta profissional, ele não pode deixar, se a nutrição corresponde a 10% da condição dele ou mais, ele não pode perder esses 10%. Ele tem que ser 100% pleno nas suas condições para preparar basquete. Sim. Ele pode ter condições financeiras e ter algumas condições, mas hoje existem instituições, mesmo em São Paulo e outros lugares, tanto na Unifesp, que eu trabalho, no HC, na Santa Casa, que tem equipes de medicina esportiva que também podem ajudar esses atletas. E como você enxerga, quais são as lesões mais frequentes que você viu nesse período de seleção? E acontecendo isso, o seu maior desafio para poder resolver o problema, para poder... É óbvio que é um trabalho em conjunto com a comissão técnica e tudo mais, para deixar o atleta pronto, tipo, zero para poder jogar, para continuar jogando. Existem dois caminhos que a gente pode falar. Uma coisa, quando eu vou falar com algum técnico, alguma coisa, mas eu torci o pé a vida inteira, nunca me aconteceu nada. Não, eu já bati. Então hoje, do ponto de vista científico, eu publiquei agora em 2018 uma revisão sistemática de todos os estudos sobre lesões do basquete. Então a gente avaliou 12 mil lesões de todos os trabalhos, uma revisão sistemática que está publicada. E a partir daí você começa a mapear. É claro que a gente sabe que as maiores lesões são joelho e tornozelo. Espera aí, 50% das lesões de basquete ocorrem em joelho e tornozelo.
Então, se eu atuar preventivamente, né, eu consigo minimizar. O entorse de tornozelo, ele é frequente, mas se ele bem tratado, muitas vezes a pessoa não vai para a cirurgia. Agora, o entorse do joelho, uma lesão de cruzado, uma lesão de menisco, muitas vezes é incapacitante. Então, eu tenho que atuar, junto com o fisioterapeuta e o preparador, minimizar e prevenir as lesões, principalmente de joelho e tornozelo. Que é a sustentação, né? Nós fizemos, há um ano e meio atrás, filmamos uma avaliação funcional de 600 atletas de categoria menor do Campeonato Paulista. 35% tinham alterações de valgo dinâmico de joelho. O que quer dizer isso? Que dependendo do jeito que ele cai, se ele fizer esse valgo, ele pode machucar o cruzado. Então, individualmente, com cada clube, a gente orientou alguns exercícios específicos e aí gerou um protocolo de prevenção chamado CBB-12. É um protocolo de exercícios gradativos, de intensidade, de dificuldade. A gente tentou divulgar ao máximo isso, de tentar minimizar e tratar, né, e prevenir, principalmente lesões de joelho e tornozelo. Então, acho que tentar minimizar isso, acho que é fundamental no basquete. E como que você lida com essas lesões do ponto de vista hereditário, genético mesmo? Porque às vezes você se vê numa situação que o cara são lesões recorrentes e às vezes você não identificou ou identificou. Por isso que eu falo, Vitor, que é muito importante você ter uma avaliação médica, fisioterápica, quer dizer. Às vezes a gente brinca, só é contorcionista no circo quem tem elasticidade. Exato. Tem pessoas que às vezes têm muita elasticidade, tem vezes que têm deficiências musculares, teve pessoas que teve lesões anteriores. Então, o fator genético é um fator importante. Quer dizer, eu posso ter 1,80m, 1,85m como Iago e ser um jogador. Eu posso ter uma lesão 1,2m e também ser jogador, mas individualmente talvez tenha algumas deficiências daquela pessoa, genética, né? Que potencializem essas lesões. Mas eu acho que no alto nível, né, eu acho que vai selecionando com o tempo, né, aquelas pessoas com mais. O que eu vejo na seleção, acompanhando os treinos, acompanhando o dia a dia, é que realmente quando você olha um treino, você fala, meu, é outra, entendeu? Os caras que estão aqui realmente geneticamente, fisicamente, com a técnica, tem alguma coisa a mais, entendeu? O cara para chegar numa seleção brasileira, ele, além da genética, a genética é parte da técnica, da qualidade dele, então isso faz parte. Qual foi a sua maior influência na sua carreira, seja junto com o basquete ou para você chegar à sua profissão e... A minha influência, eu acho que foi principalmente o esporte, assim, eu acho que como jogador, claro, né, pegamos a geração do Jordan, né, aquela geração da década de 90 que eu estava muito ligado à medicina. Como profissional, acho que dentro da Unifesp, tive vários muito bons professores, Dr. Moisés Cohen, Dr. Deno Esmo, que foram médicos que ligavam a ciência à ortopedia do esporte, que me abriram portas dentro do set para atuar. Desculpa. Então, existe a parte do esporte, né? Mas eu sou um fã de esporte, quer dizer, assisto tudo, NFL, basquete, futebol, sou um corintiano sofredor, mas sempre acompanhei esporte. Então, se você me perguntasse qual é o dom da sua vida, eu falaria que é para fazer esporte. Mas se você quiser para jogar futebol, basquete, qualquer coisa eu jogo. E a medicina acabou me levando mais para a medicina. E o que o basquete na sua vida representa, em uma palavra? Não, acho que é mais a paixão mesmo, assim. Eu acho que o basquete, eu me apaixonei pelo basquete, tanto é que a vida inteira eu estive ligado ao basquete. Então, assim, tanto é que a minha própria linha de pesquisa dentro da minha vida é com basquete. Então, o basquete e o esporte, todos os esportes, eu acho que é bem interessante. É isso.